Nossos agradecimentos ao Dr. Kovac pelas suas excelentes considerações. Eu não canso de dizer que o Dr. Kovac é um dos advogados que mais entende de direito educacional no Brasil. Isso eu posso testificar e ratificar. Agora, não aumente o preço, não. E perguntas. Vamos aproveitar o secretário. Perguntas. A primeira foi feita pelo Kovac. Eu queria também que o secretário falasse um pouco da questão dos endereços, né, porque para haver mudança de endereço era uma burocracia incrível, não sei se já foi contemplado no decreto. E fique à vontade aí para perguntar. Obrigado. Então, vou caminhando aqui com as questões que já nos chegaram. Vou fazer alguns comentários, se me permitem, em relação ao que o Dr. Kovac nos apresentou, trouxe. Bom, só para elucidar também, reforçar o entendimento que ele apresentou em relação à sintonia, né? Que eu costumo dizer para quem gosta de séries, né? Séries, não séries, né? Que às vezes o MEC é igual Game of Thrones, né? Cada um no seu reino, e de repente o pau come, todo mundo, né? Depois se ajusta. Eu falo assim um pouco, desculpa, mas é o meu jeito mais extrovertido, né? Na sala de aula a gente fica um pouco mais extrovertido, né? E menos, claro, com a seriedade que compete no dia a dia. Agora, aí eu costumo dizer, e as casas não se conversavam, ou se conversavam com aquilo que não era tabu. E eu acho que o ministro soube coordenar isso muito bem, eu acho que o estilo dos dirigentes também contribuíram muito para que isso pudesse acontecer. É óbvio que existem momentos que nem tudo são flores, um entendimento diverso, como eu falei, alguém atravessa o samba, toca o bumbo na hora que não é para tocar, e chamamos, conversamos e resolvemos, isso está claro. Isso refletiu nos instrumentos de avaliação que foram apresentados, né? A SERES participou ativamente da construção desses instrumentos, para garantir que o instrumento refletisse as modificações regulatórias. Não adianta nada a gente avançar de um lado e esquecer que, no momento da avaliação, tudo que nós pensamos em avanços, flexibilização, em novos procedimentos, não fossem aplicados por aqueles que estarão lá na ponta, vendo se os senhores e as senhoras estão praticando isso em suas instituições. Então, nós participamos, contribuímos, e o INEP, com o CNE, né, com o CCPARES, que é ativo, nós também construímos os decretos, né, construímos a essência das portarias. Então, isso ficou muito claro. Na portaria de avaliação, por exemplo, do novo ambiente da 40, né, da portaria de avaliação do novo decreto, mais uma vez estávamos lá juntamente com o INEP, acompanhando, orientando, trazendo, esclarecendo, colocando os conceitos que devem ser colocados, e muitos anexos virão já nas portarias, né? E nós estamos trabalhando dentro de uma delas, em relação a fluxos, procedimento ao cadastro, né? Em relação ao cadastro, a portaria de cadastro, trazendo um rol de anexos que serão primordiais para que isso fosse balizador e norteador para quem opera, né? Tanto para o entendimento daquilo que é sede, daquilo que é uma IES, daquilo que é uma organização acadêmica, como reflexo também, por exemplo, na avaliação de uma faculdade, seguir parâmetros que não são refletidos para uma universidade e vice-versa. Então, isso nós tivemos esse cuidado para trazer no ambiente da segurança, né, e previsibilidade algo concreto. Em relação ao que o senhor apontou em relação à CND, tudo que basicamente nos trouxe, é refletido, sim, ainda no decreto, né, por uma orientação de entendimentos jurídicos. Inclusive, da SAGE na Casa Civil, né, houve esse reforço desse entendimento, né. É algo que nós, mais uma vez, refletindo, não estou aqui fazendo nenhuma meia-culpa, mas eu quero cuidar do que é educação, né. Quero destinar tempo de qualidade para que os nossos TAIs, para que os nossos analistas se debrucem naquilo que é de educação, né, e façam o bom juízo disso. Em relação aos ciclos, também houve, no momento anterior, inclusive de debates incansáveis, né, na proposta do decreto, a questão dos ciclos, né, modificar o tempo, né, tanto dos atos, para que isso fosse refletido, mas nós encontramos uma dificuldade que ela está na lei das taxas.
E para isso tem que modificar a lei das taxas. Né? Então o que acontece? Para modificar ciclo tem que mudar uma lei das taxas. Então é muito mais fácil a gente trabalhar no decreto e pressionar agora. Nós estamos na MP do FIES, colocar aquilo lá e os caras falaram, já tem jabuti demais, a lei das taxas fica para um segundo momento. Mas está na pauta. Está na pauta porque nós entendemos que, mudando, é possível também conciliar momentos de análise processuais de uma forma mais tranquila, conferindo maior tempo, né, reconhecendo até mesmo quem entrega qualidade nesses sentidos. Bom, Kovac, eu acho que a sua sugestão em relação a gente refletir o que está na portaria 15 em relação aos seus anexos, ela já foi encampada nas séries e possivelmente vai refletir nas portarias em relação a alguns formulários, modelos, anexos que virão para poder dar maior celeridade e segurança. Então, acho que isso que é tranquilo. Elucidando o ponto da autonomia, tanto da autonomia da universidade quanto do centro. Né? Para ser universidade, mantém os padrões. Eu tenho que ter lá 4 mestrados, 2 doutorados, um percentual para corpo docente em tempo integral, percentual mestres e doutores. Esse ambiente vai ser refletido no seu campus, com a exceção dos mestrados e doutorados. Então, eu tenho cursos, eu sou autônomo, eu quero levar a autonomia para uma mantida, eu quero transformar ela parte da minha universidade, eu quero transformar ela em centro, para eu ter autonomia naquele campo, autonomia, não é criar campos fora de sede. Para eu ter autonomia para criar curso, eu tenho que refletir o que minha sede tem, com exceção dos mestrados e doutorados. Eu não preciso levar mais 4 mestrados e 2 doutorados. Entendemos que é um programa da instituição como um todo. Então, isso ela estenderia sua autonomia para o campus fora de sede. Quero ter campus fora de sede, mas não quero ter autonomia? Beleza. É discricionário da instituição. Isso reflete também aos centros universitários. Vou criar meu campus fora de sede dentro da mesma unidade federativa para o centro universitário, eu tenho que refletir os padrões de qualidade que eu fui avaliado na minha sede, no meu campus fora de sede. No caso do centro universitário, o campus fora de sede não terá autonomia, tá? Mas poderá integrar todo o conjunto, né, da sua sede. Tá? Mas com hoje ela não comporta, né? Hoje o centro universitário não pode ter campus fora de sede, né? Então ela reflete todo o ambiente estrutural, PDI, PPC dos cursos, podendo até refletir questões de núcleo docente estruturante, né? Composição do quadro docente para efeitos de computação não, né? de cômputo, né? Isso tudo é levado em consideração. Em relação ao ambiente regulatório dos seus cursos da sede, ela poderá refletir no seu campus, né? Isso que faz com que é diferente. Autonomia, infelizmente, a gente entende que para centros existe sempre uma questão que eu acho que a BMS e o Fórum sabem lidar melhor com isso, que são as sensibilidades do que é universidade, do que é centro, quem pode mais, quem pode menos, e aí depois se ajeita. E se for configurada a necessidade de avanço, por que não avançar? Eu acho que isso é um tabu que a gente pode trabalhar muito bem, acho que a gente tem enfrentado alguns. Em relação à mudança de endereço, que o senhor perguntou, professor Janguia, de fato, há inúmeros pedidos, né? E de várias instituições que mudaram várias vezes dentro do seu ciclo, né? Então a gente tem que tomar certas precauções para que isso não seja praxe, né? E aí reflita, obviamente, no momento de uma visita em loco. A instituição ela tem no seu ato autorizativo, no seu ato institucional, um endereço X, ela foi avaliada, daqui 3 meses, 4 meses eu quero mudar de lugar, e aí vai computando, né? Um ano que vem eu mudo, eu vou mudar da minha sede, vou atravessar a rua, eu vou para um outro lado da cidade, beleza, isso é critério da instituição. Mas nós temos que tomar certos cuidados e precauções para que isso não seja regra, né? Para que amanhã ou depois a instituição se perca e não consiga manter o seu padrão de que foi avaliada. Agora, a mudança de endereço, ela vai ser comunicada ao MEC, ela vai ser trabalhada em despacho saneador, ela vai receber os documentos aferir, obviamente, que aquele endereço pertence, a instituição estará lá, mas ela vai refletir no seu processo de recredenciamento ou de renovação dos seus atos de curso. Então, nós não vamos mais precisar demandar 2 anos, né? Porque ela vai coincidir com outro ato regulatório. Então, ela vai ser cumprida. No momento da instrução do processo de recredenciamento ou de reconhecimento e renovação dos reconhecimentos, ela vai ser refletida. Está aqui o documento, o avaliador vai aferir se condiz com aquela informação que a IES outrora lançou. É isso. Tá?
Posso passar aqui? Bom, recebi aqui uma pergunta sobre o peso para a titulação docente na autorização e para o recredenciamento. Poderá explicar melhor? Eu acredito que seja em relação aos profissionais de experiência, né? Pelo que eu entendi aqui. O peso, na portaria atrás, ela coloca ali o percentual, refletindo algumas questões que são importantes, como eu coloquei agora para efeitos de instrumento. Faculdade, centro e universidade terão avaliações distintas. Então, você não tem que manter o mesmo corpo docente para uma universidade e para uma faculdade. Isso já é padrão, isso já está definido. Acredito que a professora Marinês, eu acho que esclareceu. Se não apontou isso, faço agora. Agora, em relação ao peso, permanece quantitativo para o curso, evidentemente. Agora, eu quero agregar um profissional renomado naquela área. Eu tenho um curso de publicidade e propaganda, eu quero trazer, né, alguém renomado na área, mas não tem mestrado, não tem doutorado, eu perco ponto nisso? Não, você não perde, você agrega. Como é que faz? Como é que nós estamos trabalhando na portaria? A instituição, através do seu conselho, reconhece que aquela pessoa é importante e agrega ao corpo docente. Não confere titulação. Você não vai dar mestrado e doutor honoris causa para ninguém, ou, né, convalidar um estudo que ele não tenha. Mas é trazer ao reconhecimento institucional, né, que por muitas das vezes numa universidade tem um conselho, no centro tem o seu, na faculdade tem os diretores dos seus conselhos, ela vai reconhecer que aquele cidadão tem a capacidade de compor aquele corpo docente. Tendo esse documento, leva-se ao cadastro da instituição, no EMEC reflete, e para efeitos de avaliação isso não é retirado ponto, agrega. Mantenha-se o número de corpo de mestres e doutores dentro da sua proposta pedagógica de curso, mas que se você agregar alguém que é um especialista ou um graduando, isso não perde ponto na hora do cômputo, mas você tem que manter o padrão mínimo que é requerido. Outro ponto, gostaria que pudesse repetir as 6 portarias. Então, são 2 portarias de fluxo, uma portaria de cadastro, uma portaria de supervisão, uma portaria de educação à distância que já existe, é 11, e uma portaria de avaliação. Então, o novo contexto regulatório será composto por 6 portarias. Né? Então, 6 portarias, são essas portarias. Está respondida a primeira pergunta da Heloísa. A segunda pergunta é o processo de transferência de mantença em andamento. Poderá ser agilizado com o novo decreto? Esse é o espírito. Tá? Então, em andamento, publicou o novo decreto, a gente faz uma força-tarefa para fazer o rastreamento, o levantamento, o inventário desses processos, para que eles tenham, ou pelo menos se utilizem da norma nova, que possa beneficiar as instituições assim. Essa aqui eu não entendi. Oi, professor, depois o senhor me explica aqui melhor. Não, eu entendi a letra, só não entendi o escopo da pergunta. Porque no artigo 5º ela fala que as IES que aderirem a esse programa da portaria interministerial serão bonificadas, né, no processo de avaliação, ou seja, deve ter algum ponto, isso, alguma coisa. Então, a ideia seria saber se, nestes novos instrumentos, né, esse tipo de bonificação já seria contemplada, né, dentro desse programa, esse espírito que essa portaria está certo. Instituindo. Eu não lembro a minúcia das portarias que foram recentemente publicadas agora. O que eu lembro de ter trabalhado com a nossa equipe era de refletir todos esses passos regulatórios e os bônus na avaliação. Exemplo, muito se fala em internacionalização. Né? A gente tinha pontos lá de avaliação, mas que não, digamos assim, dava ou preconizava para as IES uma pontuação digna ou uma aferição no aumento do seu conceito institucional ou do seu conceito de curso, quando fosse refletido. Então, nós tomamos esses cuidados. Especificamente sobre o seu questionamento, eu não me recordo de ter essa questão. O que eu me recordo era que trouxe a lei da inovação, acho que a lei, eu não me recordo o número da lei, mas também refletindo a questão das empresas juniores e também eu acho que a lei, não é do amigo, como é que chama essa lei da... É amiga do empreendedor. Tem no instrumento algo nesse sentido. Agora eu não me recordo a minúcia do texto. Tá? Uma última pergunta aqui, se for, não sei.
Tá, essa é uma pergunta. Qual das duas, né? São duas, né? Como ficarão as questões de aumento de vaga e extinção de curso no âmbito da autonomia da IES? Tá? Bom, a questão da extinção de curso também será uma notificação ao Ministério da Educação, mas demonstrando que a desmobilização daquele curso foi feita a contento, e isso será também de uma análise rápida, um processo simplificado. Tá? E aumento de vagas da mesma forma. A IES autônoma, para aumentar vagas em todos os cursos, exceto Direito e Medicina, estarão com a sua autonomia restabelecida. Tá? Agora, Direito e Medicina, a gente tem uma tratativa diferenciada em relação à posição dos conselhos. Só isso, nada mais. Os demais cursos, para as IES, que têm autonomia e tenham todos os cursos, estão restabelecidos pelo decreto. Tá? É isso. Tem essa última. Opa, desculpa. Bom, frente às mobilizações de legislação, é possível uma instituição fazer um processo seletivo de vestibular em formato à distância, sem a necessidade do aluno estar na forma presencial na avaliação? Acredito que é uma inovação que possa acontecer. Né? Mas, de fato, nós não discutimos nada sobre esse assunto no ambiente das séries. Muito bem, professor Sartori, nossos agradecimentos, a sua participação aqui muito interessante, muito producente, muito esclarecedora, mais uma vez, pela sexta vez. Espero que volte outras vezes. Obrigado, professor Kovacs, Celso, todos os amigos. E a publicação, você acha que sai quando? Agosto de Deus. Agosto de Deus. E, antes de encerrar, a nossa assessora internacional quer dar uma informação a vocês sobre o programa Erasmo. Mas... A expectativa? A expectativa ainda é esse mês, a gente está criando agora no final da primeira... Diga com suas palavras aí, que fica mais... Se for alguma coisa, não foi eu que disse. Bom, a nossa expectativa, o decreto já está alinhado, nós tivemos 2 reuniões de alinhamento entre as subsecretarias. Acredito que na quinta-feira nós temos uma expectativa mais concreta, mas nós estamos trabalhando para ele sair até a primeira quinzena do mês de novembro, tá? Que seriam aí a próxima semana. Um abraço a todos, né?